Olá pessoal, aqui quem fala é Pedro Costa, estou muito feliz em gravar mais esse vídeo para vocês e hoje eu quero dar continuidade àquela sequência de 3 vídeos que eu fiz sobre as 3 atitudes facilitadoras do crescimento pessoal descritas pelo grande psicólogo humanista Carl Rogers, né? Então, para recapitular, eu falei da primeira atitude facilitadora do crescimento, que é a autenticidade ou a congruência, né? Depois eu falei sobre aceitação incondicional, apreço incondicional, ou de repente a gente pode até chamar de amor incondicional. E hoje eu quero falar sobre a terceira atitude facilitadora do crescimento, que é a compreensão empática, né? E o que é a compreensão empática, né? Compreensão empática ou empatia, eu gosto sempre de colocar compreensão empática porque ajuda a gente a entender. Às vezes a gente está falando empatia, sentir uma empatia, mas na verdade está querendo dizer que a gente sentiu uma simpatia, a gente foi com a cara da pessoa, a gente gostou da pessoa, e o exercício da empatia ele é um pouco diferente, né? O exercício da empatia, ela requer que a gente, por isso que eu gosto de botar a compreensão empática antes, que é justamente o exercício de se colocar no lugar do outro, né? E quando eu me coloco no lugar do outro, eu tendo a não fazer ir logo para um julgamento ou para alguma interpretação do que de repente a outra pessoa está fazendo, ou falando, né, ou contando. E é justamente esse o desafio, né? Quer dizer, quando eu consigo demonstrar que eu estou compreendendo a pessoa, é quase como se eu me estivesse me sentindo no lugar dela, né? Ou me sentindo como se eu estivesse vivenciando aquela experiência. E normalmente, quando a gente consegue demonstrar a nossa compreensão empática, a gente tende a melhorar muito o vínculo com quem a gente está, conversando, e a gente tende a ajudar muito a pessoa a estar se compreendendo também, e às vezes até lidando melhor com seus sentimentos, com as suas emoções, e encontrando saída para aquela situação, né? E é como eu falei antes, o Carl Rogers inicialmente começou com o processo, a teoria que ele foi desenvolvendo, a abordagem que ele foi desenvolvendo, e um dos nomes era justamente terapia centrada no cliente, né? Só que depois ele foi percebendo que não era só uma abordagem que falava sobre terapia centrada no cliente, porque esses princípios eles podiam ser colocados em diferentes situações, né? Por exemplo, na questão educacional, na questão de liderança, no trabalho com empresas, e no final das contas, talvez nas nossas relações humanas, se a gente tenta estabelecer uma relação mais construtiva, que ajude no desenvolvimento do ser humano. Então esse é o desafio, né? Como é que a gente demonstra a compreensão empática? É justamente tentando... E aí isso pode ser, às vezes, num processo terapêutico, isso pode ser numa relação de coach para coachee, isso pode ser numa relação no meu trabalho, se eu lido com pessoas, né? Ou pode ser nas minhas relações familiares ou de amizade, enfim, né? É um desafio de como é que eu me coloco no lugar do outro e principalmente como é que eu demonstro essa compreensão. E, na verdade, é um processo simples, só que faz uma grande diferença, né? O grande desafio, primeiro, óbvio, que a gente precisa de uma escuta ativa, né? A gente precisa realmente ouvir o que a pessoa está falando, ou o que aconteceu com ela, e justamente tentar fazer uma devolutiva em relação ao como é que foi aquilo para ela e como é que ela vivenciou aquilo, né? Então, é interessante, e até convido vocês a fazer experiências em relação a isso, porque é impressionante o quanto que quando a pessoa se sente compreendida como ela é ou como ela está em relação aos seus sentimentos, suas emoções, ela tende a se abrir mais para aquela pessoa e ela tende a enxergar a situação de forma diferente até, né? Então, para dar um exemplo, às vezes a pessoa está comentando que ficou muito chateada porque de repente no trabalho falaram que ela fez uma coisa que de repente ela não fez e ela ficou muito chateada, ela ficou muito triste. E aí normalmente a gente tende a chegar e falar: não, mas por que você não fez isso? Ou por que você não fez aquilo? Ou você devia ter feito isso? Se fosse eu, falava assim, falava assado. E normalmente isso tende a fazer com que a pessoa se feche, né? E o exercício de compreensão empática é justamente o contrário, né? Então, como é que eu posso fazer? Eu posso chegar: bom, então o que você está dizendo é que você ficou muito chateada no trabalho porque você se sentiu julgada e cobrada de uma coisa que você não fez.
né? Normalmente, o que acontece é quando você consegue demonstrar essa compreensão, que você conseguiu talvez se colocar no lugar da pessoa e às vezes quase que sentir um pouco do que ela estava sentindo e demonstrar isso para ela, normalmente a pessoa tende a falar, é exatamente isso, eu me senti assim por isso, por aquilo. E é interessante que às vezes a pessoa colocar aquilo, ela já começa a estabelecer melhor um vínculo, ela está vendo que você não está ali julgando, não está recriminando, ela tende a se abrir mais e de repente enxergar de outras formas. Bom, é isso mesmo e eu estou com a minha consciência tranquila, eu sei que eu não fiz e isso, de repente até amanhã eu vou lá e vou tentar conversar melhor e vou tentar esclarecer a situação. Então, esse é o desafio, porque ele parece muito simples, né? Muita gente até brincava em relação à abordagem centrada na pessoa, que o terapeuta ele é só repetir o que a pessoa falou, né? Mas é claro que isso é muito além disso, é você tentar captar o máximo dos sentimentos, da emoção e tentar fazer esse exercício de se colocar realmente no lugar do outro, né? E tem até uma frase que eu acho muito interessante para a gente trabalhar essa questão da compreensão, e que para mim faz muito sentido, é que todo mundo está fazendo o melhor que pode no contexto que se encontra e com os recursos que tem, né? Ou seja, isso faz até a gente refletir um pouco e às vezes pensar em tanto de julgamento que a gente faz quase que de forma automática, tanto de crítica, será que se eu tivesse naquele contexto que a pessoa está e se eu tivesse só aqueles recursos, será que eu não estaria agindo da mesma forma? Então esse é um grande exercício para a gente não só ficar repetindo o que as pessoas falam, mas a gente tem realmente que se colocar no lugar do outro. E quando a gente consegue fazer esse exercício e principalmente comunicar para esse outro, como é que foi? Foi isso mesmo? Deixa eu checar. Então você está dizendo que você estava assim, se sentiu assim, se sentiu assado. Normalmente a gente consegue estabelecer um vínculo muito diferente e às vezes ajuda a pessoa a enxergar a situação de uma outra forma, né? Bom, gente, então foram essas atitudes facilitadoras do crescimento, né? Ou seja, vou tentar recapitular mais uma vez. Então, a congruência e a autenticidade. Quanto mais eu consigo ser eu mesmo na relação com o outro, mais eu ajudo esse outro a se sentir mais à vontade de ser ele mesmo, de ser ela mesma, e a gente tende quando a gente está espontâneo ou autêntico ou congruente, ou seja, quando a gente comunica os nossos sentimentos, nossas emoções, a gente tende a ser mais verdadeiro e a conseguir trabalhar melhor as nossas questões. Quando a gente também consegue demonstrar o nosso apreço ao outro, nosso apreço incondicional pela essência, pela pessoa, pelo quem ela é, normalmente essa pessoa tende a começar a se aceitar mais também e às vezes até abre um espaço para mudar aquilo que talvez ela não queira mais, alguma atitude que ela talvez não queira mais, mas justamente se sentindo apreciada como ser humano que a gente abre espaço para isso também. Isso ajuda muito na questão até do nosso resgate da autoestima. E por último, a compreensão empática, o exercício de realmente me colocar no lugar do outro e tentar da melhor forma possível comunicar essa compreensão, né? Então, gente, essas foram as 3 atitudes facilitadoras do crescimento pessoal de Carl Rogers. Espero que vocês tenham gostado. Faço um convite para vocês tentarem colocar essas atitudes em prática, seja, como eu falei, na vida pessoal, na vida profissional, e elas parecem simples, mas é impressionante o quanto que elas fazem de diferença na vida das pessoas, principalmente se a gente vai exercitando essas atitudes, incorporando essas atitudes no nosso jeito de ser, né? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se fizer sentido para vocês, se estiver assistindo no YouTube, se inscreve aqui no meu canal. Se estiver assistindo pelo Facebook, é só curtir a fanpage, deixe um comentário, compartilhe para alguém que de repente faça sentido para você. Então é isso. Tudo de bom, fiquem na paz e até o próximo vídeo.